Cara, você me coloca, Thiago, numa situação que sou obrigado a discordar de um monte de coisa que você fala aí, mas não tem jeito. É inevitável, porque assim, você está falando de um ponto de vista do torcedor. Eu acho que do ponto de vista do torcedor, ainda mais no dia como hoje, né, menos de 24 horas depois da conquista, a única coisa que tem que fazer é respeitar a alegria dos torcedores. Um grande amigo meu que está lá em Buenos Aires ainda, não voltou ontem, ele estava dizendo, porra, é inacreditável, eu vi o Botafogo ser campeão jogando com 10 desde o começo mesmo, né? Com a minha torcida numerosa num outro país, negócio que eu nunca imaginei. Esse cara, esse meu amigo Ricardo, ele tem a noção da realidade, ele sabe tudo que envolve o Botafogo, mas está curtindo o momento, e assim deve ser, eu penso dessa maneira. Você vai fazer o quê? Vai ficar triste como time campeão? Obviamente não, você tem que ficar feliz, comemorar e tal. Mas existe todo um contexto que, embora a mídia esportiva brasileira, na maioria, prefira ignorar, eu não faço parte desse grupo, eu prefiro sempre falar a real, né? O Botafogo não é uma potência no futebol brasileiro, pura e simplesmente. Vamos pegar aqui, quem virou uma potência nos últimos anos foi o Palmeiras. Teve uma ajuda inicial ali do Paulo Nobre e tal, mas o clube se estruturou, aumentou a arrecadação, pagou a sua dívida, elevou e muito aquilo que ele arrecada e virou um time muito vitorioso. Ganhou 2 Libertadores, né? Ganhou Recopa, ganhou Brasileiro, pode ainda ser tricampeão brasileiro. O Palmeiras se colocou nessa posição, né? Mediante um trabalho que foi feito, e o clube é autossustentável. O Palmeiras não é um clube que depende da sua patrocinadora, não mesmo. Se amanhã a presidente Lília Pereira retirar todos os patrocínios, o Palmeiras tem todo o potencial de conseguir outros tão bons ou melhores do que esses que ele possui hoje. E o patrocínio do Palmeiras, isso aí está no balanço, são números, gente. Ele é um pedaço ali, 15%, 20% do faturamento do clube. Não sei de cabeça agora quanto que é pelo último balanço, mas não é muito distante disso. E o Palmeiras tem condições de conseguir de novo. O Botafogo está vivendo uma situação que é uma situação provocada por um momento excepcional. Não é um milionário colocando dinheiro, como alguns colegas estão dizendo. Não, tem um milionário. Não, isso não é. Isso é em Minas. Em Minas, 2 milionários, ou alguns milionários, no caso do atleta, um grupo, né, família e tal, também tem mais gente que participou de todo esse processo de SAF, são caras muito ricos, atleticanos, cruzeirenses, que estão colocando dinheiro nos clubes e contratando jogador e tal, nesse modelo de sociedade anônima do futebol. O Botafogo pertence a uma holding, é um grupo de clubes, né? Até a sigla MCO, né? Multi-Clubs Ownership, né? Um dono de vários clubes, como é o Manchester City e vários outros, né? E esse conglomerado, digamos assim, do qual o Botafogo faz parte, ele tem que funcionar, ele tem que tentar ser autossustentável para se manter, para que essa empresa seja saudável e funcione, né? Os próprios destaques do Botafogo que vieram para cá foram amplamente noticiados pelos setoristas do clube. Tanto o Luiz Henrique quanto o Almada vieram do futebol internacional, um da Espanha e outro dos Estados Unidos, com a promessa de voltar para a Europa, para jogar possivelmente no Lyon, que é o clube, que é a cabeça dessa holding, né, o principal clube da holding. E seria também, se fosse um outro clube brasileiro, tá? Porque é um clube que está no mercado mais importante, onde se fatura mais, que pode jogar a Liga dos Campeões se por acaso se qualificar. Então é uma situação diferente, não é uma situação que o Botafogo virou um clube autossustentável, é só ver quanto ele fatura e quanto custa o time. Então eu entendo que o torcedor tem que comemorar pra cacete, muito, se for brasileiro campeão, também, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. E isso tem que ser falado hoje, já que você levantou a bola, porque senão amanhã o cara vai falar, você é engenheiro de obra pronta. Não sou mesmo, estou dizendo hoje, e já falei antes e continuo falando. O título Campo e Bola, merecido, sensacional, falamos tudo isso aqui ontem. A torcida do Botafogo foi surpreendente, eu queimei a língua, falei, foram 20 mil, é muito, foi muito mais que isso, tá? Foram 58 mil torcedores no estádio, vamos colocar de convidados estrangeiros que tivesse lá 8 mil, 50 mil brasileiros. Então tinha o quê? 30 mil botafoguenses, 35 mil botafoguenses, algo em torno disso, eu calculo aqui por alto, pelo que a gente viu nas imagens. Espetacular, sensacional, surpreendente. Então tem que comemorar. Mas o contexto não é esse. Há 3 anos o cara não imaginava porque aconteceu uma transformação. O clube virou uma sociedade anônima, virou uma empresa e passou a fazer parte de um grupo, né, que é dominado, encabeçado, o dono, né, é o americano John Textor, e que fez grandes investimentos num time fortíssimo, né? Porque o scout, todo respeito à equipe de scout do Botafogo, faz um excepcional trabalho, isso é inegável. Só de scout você não monta time campeão, viu? Quem manda é o dinheiro, aqui em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Então você vai ver o time do Botafogo, você acabou de falar, os 2 jogadores mais caros já contratados no país. Em torno de 20 milhões de dólares, de euros, cada um, Almada e o Luiz Henrique. Matheus Martins, que é reserva, custou cerca de 10.
O Vitinho veio da segunda divisão. Isso, pois é. Vamos lá, o Matheus Martins eu citei. O Vitinho, que veio do Burnley, que está na segunda divisão, mas estava até o ano passado na Premier League, custou 8 milhões. O Flamengo queria também o Vitinho, o Botafogo foi lá e se foi e levou, né? O Alex Telles, jogador de seleção, jogador internacional. Jogou a Copa do Mundo, né, Bruno? Agora estava na Copa. Jogador de seleção de Copa do Mundo. O Bastos jogou anos na Lazio, na Série A da Itália. Jogou por anos lá, temporadas seguidas, 3 ou 4 temporadas na Lazio. Não é um jogador desconhecido, é o Angolano lá de Angola. Pegaram um garoto lá em Angola e trouxeram. Não foi isso. É um cara de 30 e poucos anos que já jogou na Europa, numa liga importante, num clube de Roma, que é um clube relevante lá no futebol da Itália, né? Não é um clube inexpressivo, né? Então você tem outros exemplos. O Tiquinho Soares tinha uma carreira lá fora também, foi um achado, mas não são baratos, isso que eu quero dizer. O Igor Jesus, esse é um achado muito legal, um jogador esquecido lá no Oriente Médio, mas não é barato. Sem dinheiro não faz. Se o Vitória do Vampeta quisesse contratar, acho que dificilmente conseguiria, porque ia ser muito caro. Porque o Vitória tem que trabalhar dentro do seu orçamento. O Botafogo não trabalha no seu orçamento. Ele trabalha no orçamento da holding, que aí envolve algumas tentativas arriscadas que são feitas, que é contratar jogador caro, esperando vender mais caro, valorizar, leva para a Europa, como já foram feitas várias negociações não é negociação, né? Várias transferências entre clubes que pertencem a essa holding Eagle. Jogadores, o Lucas Perry foi para lá, o Adrielson foi e voltou, o Jefinho foi e voltou, outros foram parar lá no Molenbeek, que é o time dele na Bélgica, né? Que está na segunda divisão. Então, é outra situação. Patrick de Paula, amor, saiu do Palmeiras, não foi barato, não. Foi a primeira grande contratação, cerca de 6 milhões de euros, 50%, né? Algo assim. Está lá no Criciúma, não está nem jogando, né? Quer dizer, o jogador que não vingou. Então, assim, os scouts do Botafogo têm alguns achados interessantes, mas que não seriam viáveis, na minha visão, sem condições econômicas. Porque o Botafogo, o futebol é movido pelo dinheiro. O próprio Fluminense, ano passado, não fez grandes aquisições para ganhar a Libertadores, mas encheu o elenco de jogadores que não são baratos, veteranos, que são caros, cara. O Vamp sempre fala aqui, o jogador não vai só para o salário, você paga a luva, você paga a comissão, o bolo é muito maior do que as pessoas imaginam, aquela história chegou de graça, isso é uma lenda. A gente vai ter um exemplo agora para onde o Gabigol vai. Pois é. Para quem pagar ele um salário e luvas, que podem ser diluídas no salário. Eu até citei outro dia aqui, o Michael ganha hoje no Flamengo mais ou menos que ganha o Bruno Henrique. Não dá para comparar a história dos dois do clube. Mas o Michael chegou livre, então como é que funciona? Olha, isso aqui é o salário, e você vai comprar o meu passe, como dizíamos antigamente. E vai pagar à vista? Não, dilui no salário. Então o cara passa a ganhar muito mais. É assim que funciona. O Memphis Depay, a mesma coisa. Por que ele ganha tanto dinheiro? Porque ele chegou livre, então ele falou, você me dá um salário de tanto e mais tanto. Então é 3 milhões por mês. Igor Coronado, a mesma coisa. E vários outros jogadores. Então assim, o Botafoguense tem que comemorar. São duas coisas distintas, mas a obrigação jornalística, na hora de analisar, a minha, eu vejo dessa maneira, é colocar as coisas como elas são. O Botafogo não virou uma potência no futebol, uma potência econômica no futebol da América do Sul. Ele é potência esportiva, porque ele faz parte de um grupo. E nesse grupo, né, ele consegue aí ter jogadores que ele sozinho não conseguiria. Ele não teria condições financeiras para isso. É só olhar o faturamento do clube.